Olá, tudo bom? Bem-vindo ao Consciência, certo? Aqui quem fala é Gabriel, eu sou estudante de Educação Física, certo? Faço parte do grupo de extensão Faciologia e hoje nós vamos falar sobre o processo de digestão, beleza? Vou contar um pouquinho para vocês de forma resumida o que seria essa digestão. Vem comigo. Ó, a digestão são os processos químicos e físicos que os alimentos que nós vamos ingerir vão passar pelo nosso corpo desde o início do processo de digestão, que acontece aonde? Na nossa boca, certo? De forma resumida, é isso aqui e vamos agora para o passo a passo um pouquinho, beleza? Vem comigo nessa jornada, vamos! E aí, gente, a gente vai falar um pouco agora sobre a morfologia, certo? Do nosso sistema digestivo. Vale ressaltar que ele possui glândulas e órgãos que são fundamentais e cada um tem a sua especialização, tá? E aí, onde é que começa a nossa digestão? Como eu falei, ela começa na boca, tá? A gente tem glândulas salivares, tá? Muito importante a gente lembrar disso, beleza? E aí, depois da boca, a gente vai passar para a faringe. Depois da faringe, a gente vai ter o esôfago, certo? A laringe faz parte do sistema respiratório, tá? Lembra disso. E aí, a gente vai ter boca, faringe, esôfago. Depois do esôfago, a gente vai ter o estômago. Junto com o estômago, a gente vai ter o pâncreas trabalhando, tá? A gente vai ter vesícula biliar. E aí, depois do estômago, a gente vai ter o intestino delgado, né? Que é o fino. A gente vai ter o intestino grosso. A gente também vai ter aqui o reto. A gente vai ter o apêndice, tá? E a gente vai ter o ânus, beleza? Isso tudo é o caminho, o trajeto que a comida, desde entrar na boca até expelirmos ela, tá? Porque o sistema digestivo também faz parte disso. Ele vai escolher, selecionar o que a gente não quer absorver. Como eu falei, dos processos físicos e químicos que vão passar pelo nosso corpo, beleza? Então, gente, recapitulando aqui, ó, a gente vai ter o nosso trato gastrointestinal, que é esse todo trajeto que eu falei para vocês. E aí nós vamos ter o tubo digestivo, certo? Como eu já citei, tá aqui a sequência. Se quiser, pode pausar, pode printar, tá bom? E a gente vai ter também as glândulas anexas, né? Que são glândulas salivares, o fígado, o pâncreas, entre outras, beleza? E aí, ó, nosso trato gastrointestinal, ele faz dois processos que vamos falar, que da digestão, que seria a digestão mecânica e a digestão química. Mecânica, como o nome já diz, é um processo mecânico que a gente vai fazer mesmo, certo? Como a mastigação, beleza? E também os movimentos peristálticos, certo? Que são os movimentos dos tubos digestivos que fazem o caminhar, o transcorrer do alimento, tá bom? E na digestão química a gente vai ter a transformação de moléculas complexas, né? Como, por exemplo, um amido, e a gente vai quebrando ele até a sua forma mais simples, que seria a glicose, certo? Então, as moléculas de açúcar, né? E também a gente vai ter a atuação dos sucos digestivos, tá bom? Para, por exemplo, quebrar os outros macronutrientes, porque a gente vai ter a quebra de proteínas, carboidratos, lipídios, beleza? Por exemplo, uma enzima que quebra o lipídio seria a lipase, tá bom? E aí é isso, vamos de próxima. Eu vou me esconder aqui um pouquinho agora, porque vai ter muitas imagens, certo? Nos próximos slides. Então preste atenção nas slides e foca na minha voz, tá bom? A gente vai falar agora passo a passo do processo digestivo, como mais destrinchado um pouquinho, tá bom? E aí, então, como eu já falei para vocês, o processo digestivo, ele acontece na boca, inicia-se na boca, né? Através da mastigação, tá? E os alimentos, eles vão ser triturados, tá? Pelos dentes e vão se misturar na saliva. E na saliva a gente vai ter a enzima amilase salivar, tá? E essa enzima, ela inicia a quebra de amidos em moléculas menores, como, por exemplo, a maltose, tá? Após a mastigação, a gente vai ter a deglutição, né? E é quando a gente vai ter o bolo alimentar e ele vai ser engolido e ele vai descer para o esôfago, certo? Como é que ele desce? É só com o peso da gravidade, gente? Não. A gente tem movimentos peristálticos, tá, gente? Por exemplo, se a gente ficar de cabeça para baixo e engolir um bolo alimentar, né, deglutir, a gente, através desses movimentos peristálticos, ainda consegue fazer a comida chegar para o estômago, tá bom? Então, lembra disso, velho. Esses movimentos peristálticos são muito importantes, tá? Ó, aqui a gente vai ter o esôfago, certo? Como eu falei para vocês, vai ter os movimentos peristálticos. O bolo alimentar segue pelo esôfago. Lembra que laringe, sistema respiratório, esôfago, sistema
digestivo, tá bom? E depois do esôfago, ele vai chegar no estômago. O bolo alimentar, ao chegar no estômago, certo? Através dos movimentos peristálticos, né? Que é uma ação mecânica, como eu já falei para você, ele vai entrar em contato com o suco gástrico, tá? E aí a gente vai ter uma ação química. Porque esse suco gástrico, ele é ácido, gente. Beleza? Ele é composto principalmente por ácido clorídrico, tá? E enzimas também, por exemplo, a pepsina. Então, esse ácido, esse ambiente ácido ajuda na quebra das proteínas também, tá? Em peptídeos menores, beleza? Depois disso, a gente vai chegar no intestino, a gente vai passar primeiro pelo duodeno. E lá, o quimo. O que é o quimo? Quimo vai ser a mistura desse bolo alimentar junto com o suco gástrico, tá bom? E lá ele vai passar por uma neutralização pelo suco pancreático, tá? A gente vai ter a bile também e o suco entérico, beleza? Vai ter essa neutralização. E aí o pâncreas, ele vai secretar enzimas digestivas, por exemplo, a amilase pancreática, tá? A gente vai ter a lipase também, como eu falei para vocês já, e a tripsina, que quebra amidos, gorduras e proteínas também, tá? Respectivamente. Então, após a ação de todas essas substâncias, né, presentes no intestino delgado, o quimo passa a ser chamado de quilo. Ele deixa de ser quimo para virar quilo, beleza? E aí a gente vai ter aqui o intestino delgado e grosso, tá? A gente vai ter aqui então, ó, pode ver que o intestino da gente, o grosso, começando por ele, né? Porque o delgado, o delgado a gente já falou, né? A gente já falou, o delgado ele é composto pelo jejúnio, tá? Jejúnio, duodeno, jejúnio e íleo, beleza? Então, aqui no intestino grosso, a gente vai ter o seco, a gente vai ter o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e o cólon sigmoide, tá? Aqui dá para ver também o apêndice, tá? Se prestar atenção, e tem o reto também. E aqui os produtos finais, né, da nossa digestão, que vão ser a glicose, os ácidos graxos, tá? E os peptídeos, né? Que são as quebras dos macronutrientes, eles vão ser digeridos aqui no intestino, certo? Grosso, e vai para a corrente sanguínea, tá? E aí a gente vai falar também um pouco sobre a absorção de água que acontece no intestino grosso, porque a água e eletrólitos, eles são absorvidos lá e transformam o quilo em fezes, beleza? A gente tem bactérias intestinais que desempenham um papel importantíssimo na fermentação dessas substâncias não absorvidas, que produz gases também, algumas vitaminas, tá? E a eliminação do material não absorvido, que é indigerível, né? A gente não digere ele, é eliminada do corpo através do ânus, através do processo de defecação. Beleza, gente? Então, a gente passou agora pelo nosso tour aqui, beleza? Pelo universo da digestão. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula, tá? Não deixem de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, familiares, para quem você acha que está precisando estudar ou quem realmente vai fazer alguma prova, concurso, sei lá, manda para ele, tá? E deixa o seu gostei aqui para que a gente possa trazer mais conteúdos aqui para o canal Consciência, beleza? Obrigado, gente, até breve, tamo junto, viu? Até mais!